Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o Tagliaferro. O Tagliaferro, vocês sabem, ele está na Itália, né? Ele fugiu para a Itália e tem ameaçado falar coisas sobre Alexandre de Moraes. E aí ontem ele deu uma entrevista na Auriverde e depois deu outra entrevista em um outro lugar aqui também. Qual que é o outro lugar aqui? Teve mais de um lugar que ele deu entrevista aqui. Mas, de qualquer forma, ele soltou algumas pérolas. Ele falou que tem muita informação, que vai montar um dossiê sobre Alexandre de Moraes e falou que o Moraes usou o TSE para prejudicar a direita em 2022. Olha só que depoimento importante, tá? Porque esse cara aqui era o cara dentro do TSE que fazia a suposta vigilância sobre postagens na internet. E, segundo ele diz, não tinha vigilância nenhuma. O que acontecia era o Alexandre de Moraes mandava alguns posts para ele e falava assim, ó, procura alguma coisa contra essas pessoas aqui, ó. Eu quero pegar esses caras aqui. Acha alguma coisa para eles aqui. E é isso que acontecia. E isso é uma perseguição. Não tem outro nome. E lógico, né, só tinha gente da direita nessa história. Em momento algum, ele mandou perseguir alguém da esquerda. Essa notícia foi sugerida por Harry Peter e o Alambique Filosofal, Boilover e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só, o Tagliaferro ainda não contou tudo. Ele falou que vai fazer um dossiê com todas as informações que ele tem, inclusive para apresentar esse dossiê a autoridades lá na Europa, né? Vocês sabem que tem um grupo de deputados, de eurodeputados, querendo aplicar a Lei Magnitsky da Europa no Xandão também, né? E isso é meio que padrão, tá? Se você observar a aplicação da Lei Magnitsky que aconteceu contra a Venezuela, contra a Rússia, contra vários outros juízes aí, contra várias outras personalidades no mundo todo, tipicamente os Estados Unidos vai primeiro, a Europa segue em seguida esse negócio, né? São parceiros de longa data e todos têm interesse em acabar com violações de direitos humanos. Então, esse dossiê que o Tagliaferro está fazendo é muito importante. Lembra, ele é uma pessoa que tem informações demais nessa história, ele sabe do que está acontecendo. Então tá aqui, ó. E tem uma outra coisa nessa história que eu gosto de falar também. Tá vendo? É um cara de direita dentro do TSE. Eu tô falando para vocês isso. Tem um monte de gente de direita lá no TSE. O pessoal que fica com esse papo assim, ai, mas se alguém lá no TSE quiser colocar no código, botar um if 22, então 13, né? Vou mudar o voto aqui, coisa e tal. Meu amigo, o cara bolsonarista que tem lá do lado da equipe, porra, não pode isso não, cara. Tira essa porra daí, não pode não. Tem um monte de gente de direita dentro do TSE. A maioria é de esquerda, tá? A maioria é de esquerda. Mas tem um monte de gente de direita lá também. É um lugar enorme, tem gente de tudo quanto é lugar. É igual o Brasil, pô. O Brasil, tipicamente, tem gente de tudo quanto é lado, né? É que como é empresa pública, é um órgão público, acaba tendo mais de esquerda. Isso é meio normal. Mas tem um monte de bolsonarista lá. Então, assim, cara, achar que seria uma coisa fácil alguém deturpar o código-fonte da urna eletrônica para fazer. Não seria. Primeiro, porque o pessoal lá é sério, não deixaria um negócio desse. Segundo, porque se alguém pensasse numa coisa dessa, teria pessoas de direita lá também para apontar o dedo e falar, não, porra, não pode isso daqui não. Enfim, o Tagliaferro é um cara, e olha só, ele até falou que ele não sabia mais ou menos o que ele estava fazendo, não percebeu o que ele estava fazendo, mas ele ficou chateado, ele percebeu que estava errado aquilo ali, que não era uma coisa correta para fazer, né? Aqui, ó, entrevista a ex-assessor da Corte Eleitoral diz que o pleito foi marcado por decisões que prejudicaram diretamente a candidatura do Bolsonaro. É o que eu falo sempre. Este é o problema. O pessoal, ó, meteu o dedão na balança lá, meteu o dedão na balança. De que maneira? Não teve nada a ver com urna, com totalização, com porra nenhuma. Teve a ver com o fato de que, na hora de fazer a propaganda, na hora de censurar as coisas, só censuravam as pessoas da direita. Não censurava nenhuma fake news, ou pouquíssimas fake news de esquerda, pouquíssimas coisas de esquerda eram feitas, né? E o que prova isso também é que vocês lembram, né? Logo depois da eleição, a Folha de São Paulo, aquele jornal esquerdista, pediu acesso à informação para saber o que o TSE teria bloqueado nesse grupo dele, né? Era na época uma diretoria, AEED, Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, né? Era uma assessoria inicialmente, depois virou o CIED, né? Que é o CIED, que é o Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação, não sei o que lá. Mas o pessoal perguntou, e aí, o que vocês cortaram no final das contas? Porque lembra, essa resolução que aconteceu entre o primeiro e o segundo turno das eleições de 2022, ela é controversa por si só, tá?
porque a legislação eleitoral não permite você fazer mudança de regra eleitoral em cima da hora, no meio da eleição você mudar a regra. Então, pega todas as eleições no Brasil, depois da redemocratização, depois do fim da ditadura militar, os militares faziam isso também, os milicos faziam isso também. Depois que acabou a milicagem, não teve mais resolução no meio da eleição, ou às vésperas da eleição, porque isso é meio que mudar a regra do jogo no meio do jogo, né? Isso é uma sacanagem, né? Mas em 2022 teve, porque né, eles achavam que o Lula ia ganhar no primeiro turno, fizeram um esforço danado para o Lula ganhar no primeiro turno, e o Lula até ganhou, ficou na frente, mas não conseguiu os 51% dos votos. Aí tiveram que fazer mais compra de voto no segundo turno, mais dor de cabeça, mais dinheiro gasto, não sei o que lá, e mais dedo na balança, como o cara está falando aqui, e fizeram essa resolução para acabar com a fake news. O problema são as fake news, é o que disseram para o Alexandre de Moraes, né? E aí fizeram essa resolução, que foi a famosa resolução em que a Carmen Lúcia falou que não, que o cala-boca já morreu, mas até 31 de outubro tudo bem. E a resolução está válida até hoje, né? Até hoje está válida essa resolução do STF, ou seja, a Carmen Lúcia agora é a presidente do STF e ela não fez nada quanto a essa resolução, né? Aceitou calada essa mudança, e agora o cala-boca voltou a valer, né, Carmen Lúcia? Voltou a valer o cala-boca da Carmen Lúcia, né? Enfim, aí ele diz aqui, ó, olha só, ele trabalhou na assessoria especial de enfrentamento, ele diz assim, ó, os documentos eram encaminhados ao gabinete de Moraes responsáveis pelas decisões. Era assim que era feito. Chegaram pedidos, fulano, 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 e os alvos eram com o tempo quase sempre os mesmos, ou seja, acha alguma coisa sobre fulano que eu quero censurar ele. Agora, me diz, que lógica tem esse tipo de coisa, né? Evidentemente, é perseguição, foi perseguição, não tinha outro nome para dizer, não tinha outra coisa para dizer, né? E lembra que a gente sabe também que o pessoal que abastecia o Alexandre de Moraes com essas informações, e isso ficou transparente naqueles vazamentos da Vaza Toga, era Alexandre de Moraes, Joyce Hasselman, é a galera da isentosfera, meu amigo. Não é a esquerda, não. Talvez a esquerda tenha mandado alguma coisa também. Mas o grosso era o pessoal da isentosfera. É o que eu falo para vocês. Quem fez essa operação para tirar Bolsonaro a todo custo em 2022 foi Dória. Foi Dória, aquela turminha ali de São Paulo, da isentosfera de São Paulo. Foi essa turma aí, que tem muito dinheiro, né? Se tem muito dinheiro, tem muito poder, tem muita influência. Por mais que o Dória não tenha mais voto, nem no condomínio dele não consegue eleger mais, mas ele tem dinheiro ainda, tem muito poder político e patrocinou essa brincadeirinha, né? O pessoal do PSDB, junto com ele, junto com o PMDB, com o PSD, fizeram essa lambança toda que a gente está agora pagando o preço disso, né? Tagliaferro negou que houvesse monitoramento contínuo das redes sociais pelo TSE, porque, teoricamente, o que ele fazia ali era um monitoramento das redes sociais para ele identificar os problemas, mas não tinha isso. O que tinha era o Alexandre de Moraes, ó, pega fulano, procura fulano aí. Aí ele pegava informações de fulano, fazia um relatório, não sei o que lá, encaminhava o relatório, aí Moraes ia lá e censurava o cara. Mas o Moraes já dizia o que ele queria censurar, porra, ele já dizia quem ele queria no final das contas. Então não tem esse negócio, né? Não tinha um cara olhando para todo mundo. O que existiam eram ordens determinadas de fazer. Cara, isso aqui é um absurdo completo. É um absurdo completo que ele está falando aqui em termos de procedimento, porque viola totalmente todas as regras do direito, né? E, mais uma vez, reforça o ponto que eu sempre falo. 2022, dedão na balança. Esse pessoal ficou nessa história de que não, que tem que proteger de desinformação e protegeu a desinformação de um lado só. O outro lado ficou capenga. O TSE só trabalhou para ajudar a esquerda. E nesse caso, meu amigo, o TSE interferiu no resultado da eleição. Bom, muito bacana a entrevista dele, tem a entrevista inteira dele aqui no Auriverde, muito bacana e coisa e tal. Ele disse que está preparando um dossiê com todas as provas e evidências que ele vai encaminhar lá para as autoridades lá na Europa. Vamos torcer para dar certo isso, eu acho que tem chance, hein? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.